tê-lo aqui conosco hoje, cara. Fico muito feliz em vê-lo virtualmente e saber a sua posição hoje dentro da geografia e principalmente aí dentro do Museu do Futebol, cara. Eu fico muito feliz por um colega de faculdade. Nos encontramos primeiro lá na Unesp de Ourinhos, depois aí na USP, numa breve passagem que eu tive. E, bom, se alguém mais quiser falar alguma coisa, eu tô passando a bola. Fala aí, Anderson. Assim, é muito louco, né? Como a gente vê como o mundo é pequeno, né? A gente se encontrou tudo junto na Unesp de Ourinhos e assim tá cada um assim, seguindo seu rumo, se dando muito bem. O Everton, constantemente eu troco uma ideia com ele, ó, falo com ele sobre as fontes, sobre o negro no futebol. Inclusive nessa semana passada, né, Everton, que teve um encontro no Sesc, que as meninas, a Aira Bonfim, a Maria, que é pertencente ao futebol feminino varziano, a gente desenvolveu junto um trabalho sobre o futebol feminino varziano, um mapeamento inédito, e foi apresentado no Sesc semana passada os resultados dessa pesquisa. Foi um trabalho muito bom. A gente entrevistou vários clubes. Inicialmente era focado apenas na cidade de São Paulo, só que a gente acabou espalhando mais a área de estudo, né? Passando ali pela região metropolitana de São Paulo, até para o interior. Eu mesmo entrevistei um clube ali acho que é de Leme, o Lemense, que tem é um clube com a parceria tem uma parceria com a prefeitura da cidade. E a gente vê aquela diferença, né, de clubes femininos que têm apoio e outros que não, né? Caso de mulheres que comandam os clubes, que pegam o dinheiro do próprio bolso ali e acaba gastando com transporte, com uniformes, enfim, enquanto outros times têm apoios, que nem no caso desse time que entrevistei, tem até sub 15, sub 17, sub 20, tem outras categorias também, foi um trabalho muito bom. Voltando ao caso do Everton, é, cara, o Everton é uma pessoa incrível, cara, tenho muito orgulho de ser amigo dele. Por meio do evento de futebol em 2018, o Simpósio Internacional de Futebol, encontrei com ele lá, a gente trocou uma ideia, e como eu estava com o meu trabalho em andamento, que não tem nada a ver com futebol, tanto que o pessoal acha que eu fiz o TCC sobre futebol e não tem nada a ver com isso, acabei trabalhando com o uso da terra, mapeamento de uso da terra. A partir desse evento acabou abrindo muito a minha mente e a partir daí comecei a estudar assim, assim, eu digo que de forma assim, de forma discreta, né? Acabei apresentando dois trabalhos nesse ano sobre o negro do futebol, sobre imigração também ocorrida na Copa do Mundo. E assim, o Everton é um cara firmeza demais, tenho muito orgulho de a gente ter cruzado os caminhos. E vamos firme aí. Bem, bom, cara, primeiro dizer assim, estou muito feliz, viu, Everton, da sua. Sim, e como tudo aconteceu também, né? Porque você, eu lembro quando você chegou na faculdade, aquela disciplina que a gente fez juntos, né? E aí você meio que se deslumbrou, cara, foi muito legal, né? E aquele dia que a gente foi lá na Liberdade, deu aquele rolê todo, né? Eu acho que isso te ajudou muito a refletir, né? Sobre o TCC, sobre as suas pesquisas, né, cara? Acho que foi muito legal isso, cara, né? De você ter. E aí, qual que é a ideia, né, cara? A semana passada, não, a semana retrasada, o Anderson, ele fez uma discussão sobre o negro no futebol, entendeu? Então a gente vai continuar essa discussão. Não sei se você está afim de falar um pouco sobre isso. Não sei. O que você preparou para falar? Porque aí você fala e aí se você conseguir trazer mais algumas coisas, né? Não tem problema também, seria legal agregar. Mas fica à vontade, cara. Fala o que você está pensando em discutir com a gente agora na sua apresentação. Bom, gente, primeiramente eu que sou grato por esse encontro, né? O Barriga, o Anderson, o Amir,
Eu sou muito, muito grato mesmo. Eu que sou fã de vocês aí, pô, eu tô muito contente que vocês tenham me chamado, viu? Puta, fiquei muito, muito feliz, né? Falei pro Barrigão, não sabia que era pra trazer alguma coisa, né? Inicialmente, né? Falei pra ele. Ele, não, mano, pra você fazer uma fala lá e tal. Eu falei, ah, beleza. Aí eu preparei um material, basicamente é uma mescla do meu TGI, do trabalho de graduação, com o projeto que eu estou desenvolvendo no mestrado agora, que eles se conectam. Então, é uma informação que tem a ver com o debate sobre o negro no futebol, tem tudo a ver. É uma ramificação, né? Porque quando a gente pensa no negro no futebol, principalmente quando você pega os primórdios, né? Você tem muito a ideia do Mário Filho, né? Então, os clássicos, né? Eu estou indo por outra via. Na real, estou caminhando aí pelas várzeas da cidade, então o meu debate, ele talvez nem tenha sido feito ainda. Pelo que eu já levantei, o que eu estou fazendo agora ainda não foi feito por ninguém, que é exatamente mapear esses clubes pretos na cidade de São Paulo no início do século passado, pensando que existia uma liga existia uma liga de pretos na cidade de São Paulo, e esses times estão conectados, né? Eles fazem parte de uma rede. Então é uma coisa muito, muito importante para a cidade de São Paulo, pensando no embranquecimento dessa cidade, né? E aí eu vou colocar a apresentação aqui, eu já toco ela já, pode ser? Pode, pode. Isso tem a ver com o seu mestrado, é isso ou não? Isso, meu mestrado. Ele, na real, assim, ele faz parte do meu TGI, né? Na real, eu tô aprofundando, né? Tô dando um Ah, passo a mais aí no meu TGI, indo pro futebol. beleza. Seguindo seu conselho, o Amir falou pra mim na banca que eu poderia estudar futebol, que seria mais interessante, né? Eu peguei Ah, a cara, eu dica. acho que você manja pra caramba. Você tá falando com a Amélia ainda ou não? Tô fazendo com a Simone. Ah, tá. A Amélia se aposentou? Eu não sei. Não, ela não se aposentou, mas eu não Você fiz com ela preferiu? porque ela não abriu vaga quando eu Ah, prestei. entendi. Não, beleza. Aí Só eu pra tinha escolhido, eu tinha três opções, né? Tinha ela, a Fanny, aliás, ela não, eu coloquei como três opções, mas ela estava descartada. Era a Fanny, e a Simone, basicamente. Aí eu fiquei com a Ah, tá. Simone, Beleza. e uma professora muito gente boa também. Legal. E além de tudo, o rapaz é bom de bola, hein, amigo? É? Opa! Que legal, cara. Era, hein? Era. Legal, cara. Foi o Fica à compartilhamento ou não? vontade aí, Ana. Abriu, abriu. Eu não tô vendo aqui não, cara. Ah, você colocou já? Agora sim, agora sim. Foi, agora foi. Tá um pouco lento aqui, que tava chovendo legal. É, fiquei sabendo. Choveu pra caramba hoje. Bom, gente, aí aqui agora é realmente meu tema de mestrado, né? Trabalhar esse futebol e cidade, dentro desse recorte, acaba extrapolando um pouquinho, né? E eu acabo Não, de antecedendo boa, também cara. um pouquinho para compreender o momento. Fica Mas tranquilo. aí é isso, né? Aí é interessante porque eu trago essa coisa dos pretos em campo para muito além das quatro linhas, justamente pelas ações, assim. Mas, bom, vamos lá, falando de introdução aí desse trabalho, ele começa lá na Unesp, né, quando estou descobrindo os territórios negros da cidade, junto com a Mir, e aí é interessante porque eu descubro que em muitos bairros aqui da cidade a gente tem uma presença negra muito forte, né, e aí eu peguei o Geraldo Filme, que é um sambista, e também a professora Raquel Ronick, né, que basicamente estão falando as mesmas coisas, né, mas de maneira diferente. Gosto mais de abordar pelo Geraldo Filme, quando eu trago esse debate para um âmbito popular, né? E aí, em forma de samba, em forma de poesia. Aí ele comenta em uma entrevista
nos principais locais onde você tem uma presença negra muito forte no final do século XIX e início do século XX aqui na cidade de São Paulo. Então ele destaca a Liberdade, o Bexiga, a Barra Funda, a Vila Ida, né, a Vila Ipojuca, e ele fala também da Penha de França, né, a Penha de França que fica na Zona Leste. E é interessante porque hoje em dia já é difícil, né, chegar na Zona Leste, né, tem, assim, eu moro lá, gasto às vezes 1h30 para chegar no serviço e tal, e naquela época era mais difícil ainda, mas já existia essa rede entre esses territórios negros da cidade, né, e é interessante porque a gente tem uma cidade pintada muito numa lógica, uma lógica embranquecida, né? Eu até falo, eu trago o trabalho da Chimamanda, né, que ela faz uma palestra muito interessante discutindo o perigo da história única. E aí aqui em São Paulo a gente tem exatamente isso, né? Uma construção de uma lógica imigrantista, né? De maneira que você não consegue enxergar muitas vezes essas vivências negras, né? Esses referenciais negros. E aí é bacana porque eu consigo entender esse processo justamente quando eu estou ali na Unesp com a Mir, né? E a gente faz o trabalho de campo aqui no centro e a gente vai tentando achar alguns rastros, né? Então eu lembro uma coisa que ficou muito marcante, que foi na Liberdade, na Igreja dos Enforcados, que de segunda-feira eles jogam pipoca lá, que tem a ver com um ritual de uma religião de matriz africana, acho que é o candomblé nesse caso, e eles fazem toda segunda-feira esse ritual. Então é muito bacana porque você consegue ver que, assim, por mais que exista um apagamento, né, que a Liberdade é transformada em um bairro de japoneses, né, muito ligado a essa colônia, mas quando na realidade você tem também ainda um rastro negro ali, né? A Amélia falava muito isso para mim. Falava, olha, de repente você não vai achar coisas concretas, vai caminhar pelas fissuras, entendeu? Observe, assim, o movimento. Então, nesse sentido, foi bem interessante observar essas vivências negras, né? Bom, aí a gente está falando também de uma vida de bairro, né? Esses bairros onde tem essa comunidade negra, onde você realmente tem uma vida de bairro muito atrelada ao que a professora Odete Seabra fala, né, nos trabalhos dela, né? Aquele bairro onde você tem a lógica do trabalho que está muito próxima da lógica lúdica, né? Elas se misturam. É um bairro onde você se apropria mais dos espaços, né? Esse bairro que tem muito a ver com o processo de industrialização da cidade de São Paulo. É interessante como essa vida de bairro vai se transformando, né? Bom, só para correr aqui, aí entre modernidade e progresso, né? Entender essa produção de cidade também tem a ver com a produção de um corpo. E esse corpo não é o corpo negro, né? Isso fica muito claro quando você pega os debates, né, nas assembleias legislativas e você vê, assim, cara, realmente uma intenção forte de trazer imigrantes, uma intenção forte de embranquecer esses corpos, né? Realmente de expurgar essa população dessa cidade. Então, essa produção de cidade, ela se dá através de uma produção de corpo que é extremamente violenta, né? A produção de cidade, geralmente, ela traz consigo muitas violências, né? E nesse caso, pensando em produção de corpo e pensando em racismo, né, e legislação que vai cercear esse corpo negro, é algo muito muito violento. Acho que a palavra é exatamente essa, é violência. E aí eu falo de racismo, né? Acabo falando de racismo, mas também e muito de antirracismo, que é muito comum a gente bater nessa tecla, né, de perseguição. Eu acho que é interessante trazer, né, o cotidiano dessa população, como que eles criam estratégias para sobreviver, né, como que eles lidam com essas situações. Aí eu falo também um pouquinho dessas transformações urbanas, né, e aí foi a grande chave do TGI, que era entender o impacto material, né, a importância do espaço, né, de você transformar esse espaço para você atingir o simbólico, né, o imaterial. Então você atinge a memória dessas pessoas, de uma certa maneira. É aqui eu coloquei a referência do meu trabalho de graduação, né, que é do Florêncio da Barra Funda ao Parque Peruche. Vou falar brevemente sobre isso. E aqui uma coisa que eu acho interessante, que eu sempre trago também, até um pouco polêmico, que eu falo de um professor que é um professor excelente, que é o professor Scarlato, né, o professor Francisco, da USP, aposentado já. Um professor incrível, assim, ele fez trabalhos importantes sobre a vivência italiana no Bexiga,
E é muito bacana o trabalho dele. No entanto, em nenhum momento, né, daquele trabalho enorme que ele fez, ele pontua sobre os negros que estão ali no Bexiga. E aí a gente entra nessa coisa do epistemicídio, né? Então, novamente, a manutenção da história única. Isso acontece, inclusive, no meio acadêmico. Por isso eu acho importante a gente se apropriar desses meios, né? Eu trago algumas ideias da professora Sueli Carneiro, que vem pensando exatamente esse epistemicídio, né? Então, ele atravessa muito essa questão da identidade, das memórias, né? Da cultura, do corpo, dessa comunidade negra. E aí, como a gente enxerga isso, né? Então, eu fui muito pelos rastros, né? Que a Amélia foi dando essas dicas para mim, né? De ir nas fissuras, de ir compreendendo o que está acontecendo. E aí, as bibliografias, né? As escolas de samba, que são um celeiro de possibilidade de compreender o que acontecia. Tem muita gente ali que vivenciou. Então, através de história oral, você consegue descobrir muita coisa. Você consegue saber uma história de São Paulo que não é a história contada. Então, foi um importante lugar, e ainda é um importante lugar. Tenho alguns contatos ainda nas escolas de samba, algo que é muito conecto com os times de futebol, que eu vou falar até mais pra frente. E aí, uma das fontes muito legais também é a hemeroteca digital, né, da Biblioteca Nacional. Eu sempre recomendo para quem está fazendo pesquisa, é um lugar incrível onde você acha os recortes jornalísticos, você pode achar fotos também, então vale muito a pena. Aqui o Centro de Referência do Futebol Brasileiro, né, onde eu trabalho, na real é um dos grandes locais que me possibilitou fazer essa pesquisa, né, tenho todo o amparo aqui, né, trabalho com isso, então de uma certa maneira me ajuda bastante. O CEDEM, né, que é o Centro de Documentação da Unesp, conheci através do Amir também, é um lugar muito bom, tem cursos incríveis, né, frequentemente. Realmente é um espaço que vale a pena também para você pesquisar esses jornais, principalmente esse jornal da imprensa negra, né, que eu coloco ali embaixo, que é justamente por conta dessa imprensa negra eu consigo descobrir que existiram essas ações pretas na cidade, porque se eu dependesse da imprensa oficial, dificilmente eu iria conseguir descobrir, justamente porque essa imprensa oficial, como Gazeta Esportiva, por exemplo, que tem aqui um monte, mas para mim às vezes nem serve muito, né? Ela não está preocupada com esses times pretos. Eles estão realmente agindo ali nos meandros, sabe? Realmente na contramão do fluxo. E o Instituto Moreira Salles também é um espaço muito bom para quem está pesquisando cidade, para quem está pesquisando urbanização. Tem acervos interessantes, né? Coloquei alguns dos fotógrafos aqui. Você consegue achar muita coisa boa lá no Instituto Moreira Salles. Vale muito a pena. Aí falando da Barra Funda, né, que foi um dos locais que eu escolhi estudar no meu TCC, né, no TGI, e é interessante porque é um lugar de várzea, né, então você tem a estação ferroviária, né, que corta aquele território, né, muda toda a dinâmica do bairro, e é dali que vem as oportunidades de trabalho para essa população que vai para lá. E é muito louco, porque quando a gente vê os trabalhos de história, ciências sociais, né, pautando esses mesmos assuntos, geralmente eles não falam de onde esse grupo negro está vindo, nem fala para onde eles vão. Então eu me preocupei justamente em pensar de onde essa galera estava vindo, descobri que muitos deles vieram do interior, né, região de Piracicaba, Capivari, Tietê, muitos deles vêm daquelas regiões para São Paulo e ficam exatamente na Barra Funda porque você tinha oportunidade de trabalho, né, trabalho que ninguém queria fazer, que eram os ditos trabalhos de preto. Você tem um baixo custo do aluguel, né, porque geralmente eles moravam nos porões, e você tem um ritmo de vida que é muito próximo ao ritmo do interior, porque embora a Barra Funda hoje a gente enxergue como um lugar muito próximo do Triângulo Central, naquele momento era dito como distante. Então você tinha essa possibilidade desse ritmo de vida que era um pouco mais calmo, né, desacelerado, não era nesse tempo das máquinas, né. E aí eu fui entendendo isso através do samba, do futebol e de algumas coisas de religiosidade. Falando um pouquinho sobre esses porões, né, que eram as residências dessa comunidade negra que estava ali na Barra Funda, eu pego essa imagem aqui, que é de um casarão da rua Souza Lima, que fica ali na Barra Funda, inclusive. E aí eu faço esse recorte aqui mostrando onde estão os porões.
Porque o que eu tento trazer dentro do meu debate? Não é uma negação da vivência italiana, de jeito nenhum. Os italianos se apropriaram da Barra Funda, né? Inclusive, pelo que eu estudei, chegam na Barra Funda antes da comunidade preta, mas, de uma certa maneira, eles se relacionam. Uma dessas relações se dá, inclusive, pela moradia. Então, você tem, geralmente, nas moradias, como essa aqui que eu peguei, na parte de cima você tinha um morador italiano, né, que era o dono dessa residência, e o porão, esse italiano alugava para essa comunidade negra que morava ali. E o aluguel era barato, né? Então, assim, condição de porão é uma condição bem lamentável. Eu pude conhecer alguns e realmente, assim, é uma condição de moradia péssima, péssima, mas muito acessível à comunidade preta e pobre da cidade naquele período. E é interessante porque justamente nesses porões que você tem uma sociabilidade muito grande. Então você tem escolas, não escolas de samba, né? Eles surgem como cordões carnavalescos. Você tem muito surgimento de cordão carnavalesco que acontece a organização todinha dentro desse porão. Então, assim, é algo fascinante, sabe? Aí eu entro na questão da rua, né? Da importância da rua para essa comunidade, porque é na rua que eles trabalham, né? Porque boa parte do serviço é informal, ele não vem das fábricas, né? Essa população está muito excluída das fábricas, e é muito interessante, porque o professor. Não estou lembrando o nome dele agora. Enfim, tem um professor muito importante que é o José de Souza Martins, o nome dele, amigo da Amélia, inclusive. E aí, uma das conversas com a Amélia, a gente estava entendendo essa dinâmica, né, dessa comunidade que vem para a cidade, né, essa comunidade que era do interior, que também era imigrante, né, desses imigrantes italianos que saem do interior e vêm para a cidade, e que também não tinham uma certa conexão com esse mundo fabril. E aí eu li o livro dele, né, falando um pouquinho sobre essas relações que estavam se dando, né, entre o mundo rural e o mundo urbano. E aí, conversando com a Amélia, ela estava me falando isso, né, que ela também é descendente de italiano, e ela falou que os pais dela não tinham essa conexão com o mundo fabril, né. Tiveram aqui em São Paulo, mas na realidade o que eles estavam mais habituados era uma questão rural. Porém, né, o que se dizia é que os negros não eram aptos para trabalhar nas fábricas porque eles não estavam acostumados a esse regime, né? Enfim, na real a gente sabe que existe um preconceito. E eu lembro do Amir mostrando para mim, naquele livro Nem Tudo Era Italiano, uma tabela onde mostravam algumas fábricas, assim, a quantidade de pessoas negras que trabalhavam. E era um número muito ínfimo, assim, muito ínfimo. E aí aqui eu coloco essa importância da rua porque é na rua que você tem esse trabalho informal, então vender quitute, limpar os trilhos, que era um serviço de preto que ninguém queria fazer. E é na rua também que você tem a implementação dos blocos carnavalescos, né, essa coisa de se apropriar de uma forma lúdica, né, então a rua é a base da prática social dessa comunidade. E essa rua vai sendo completamente cerceada, né. Aí aqui eu trago um pouquinho do São Geraldo, que foi uma das coisas que eu descobri no trabalho de graduação, que é um time negro formado na Barra Funda em 1917, mas já existe uma controvérsia aí, porque tem uma amiga que está fazendo um mestrado sobre o São Geraldo, que está trazendo uma discussão que de repente ele seja um pouquinho mais velho, talvez de 1912, 1913. Bom, essa equipe ela é muito importante dentro da comunidade negra desse período, tem um grande destaque porque ela consegue se inserir nas ligas oficiais, né, no que seria a Federação Paulista hoje, por exemplo. Ela se insere em uma dessas ligas e ela consegue ter até um certo destaque, né? Ela é campeã da divisão municipal, que seria equivalente a uma terceira divisão hoje em dia, e é um clube fundado por pessoas negras, onde as pessoas negras jogavam, então só jogavam pessoas negras, assim, é realmente um marco dentro desse futebol aqui em São Paulo, e é muito interessante porque quando eu descobri o São Geraldo, eu achava que era um caso muito peculiar, e aí eu fui descobrindo mais coisas, e vi que não era exatamente assim, né, então é interessante pensar como existia realmente uma rede. Aí eu trouxe esse fragmento aqui da professora Odete Seabra,
que é também uma referência incrível para quem está estudando futebol de várzea, né? Ela faz trabalhos incríveis também sobre o Tietê, sobre a retificação do rio, né? E toda essa questão ali, principalmente do bairro do Limão. É legal porque ela traz essa coisa da prática do futebol, né? E me parece, a Amélia me contou que o Manuel Seabra, que é o companheiro da professora Odete Seabra, tem uma vasta coleção sobre futebol, só que ele não abre isso para ninguém, ele nem faz questão de contar para ninguém isso daí. Ele tem uma certa aversão ao mundo acadêmico, então é até difícil conseguir essas informações, mas os dois têm bagagem interessante sobre o futebol, né? A professora Odete ajuda muito nesse sentido, trazendo essa questão da prática cotidiana, né? Dessa vida cotidiana, do que estava acontecendo nessa cidade naquele momento, principalmente nas várzeas dos rios. E aqui a foto, né? Essa foto é a única foto que a gente tinha no São Geraldo até o mês passado, porque dentro de algumas pesquisas eu já fui descobrindo outras fotos sobre o time. Ainda não posso divulgar, porque foi através de filhas de ex-jogadores, né, já falecidos. E aí tem toda uma questão, assim, uma tratativa que tem que ter, né, ainda estou conversando com elas, mas existem outras fotos, né, e é muito bom isso, porque não ter documentação dificulta muito o trabalho de quem está pesquisando. Bom, enfim. Aí aqui eu trago essa coisa do conflito, né? De como as coisas acontecem de maneira muito contrastante. Você tem, de um lado, um grupo que está se apropriando da rua, então você tem grupos que fazem samba, colocam um cordão carnavalesco na rua, só que de outro lado você tem uma elite que pensa uma produção de um corpo, uma produção de uma cidade baseada no modelo europeu. Então, assim, existe um conflito constante aí que vai fazer com que essa galera preta tenha que se deslocar da Barra Funda mais para frente. Mas hoje eu não vou me ater muito a isso, eu vou dar uma continuidade aqui. É interessante porque quando eu fui descobrindo esses times, né, eu fui tentar ler algumas referências sobre, dentro da geografia. Então, uma das grandes referências é o professor Gilmar Mascarenhas, né, falecido, inclusive, uma perda enorme para gente, porque ele faz esse debate sobre a geografia e o futebol. E aí aqui é interessante porque ele ele escreve um artigo falando sobre os canelas pretas no Rio Grande do Sul. E aí ele coloca isso, né? Desconhecemos, porém, registros de ligas negras em outros estados da federação. Bom, até aquele momento, provavelmente não se tinha muita informação, né? Que é algo difícil, inclusive, de se saber, né? De se descobrir. Mas já na atualidade, a gente já consegue comprovar que existiam outras ligas, né? Eu estou tentando, venho pesquisando para defender isso, já tem pessoas que já defenderam isso no Rio de Janeiro e em Salvador. Aí aqui eu trouxe essa coisa da várzea, né, de compreender esse espaço da várzea aqui na cidade de São Paulo, no início do século passado. E é interessante a gente ter em mente, assim, a cidade muito dividida, né? Então você tem uma cidade onde a parte baixa, né, a parte da várzea está muito associada à comunidade mais pobre mesmo, o que é muito diferente do Rio de Janeiro, onde as partes mais altas da cidade vão ser, os morros, né, vão ser destinados à população pobre, né? Aqui em São Paulo não, a galera mais enriquecida sobe para o espigão da Paulista, né, e vai se manter ali durante um bom tempo. Então você tem essas nuances da cidade. E aqui peguei um trechinho falando da Várzea do Carmo, né, Nem Tudo Era Italiano, né, ele contando um pouquinho como que era aquela região, né, como que essa população estava inserida ali. Então, assim, conduzindo carroças, né, lavando roupas, tudo que a elite que estava pensando São Paulo, uma São Paulo moderna, né, ficava abismada vendo uma cena dessa, né? Imagina, uma lavadeira lavando roupa no Rio Tamanduateí, né, era visto como algo, uma anomalia, sabe? Precisava varrer na ideia dessas pessoas. E aí embaixo eu trago esse excerto da professora Odete também, né, pensando como que
os negros também vão formando seus times e grêmios, né? Como que organizam festivais, né? Então, ela vai dando subsídio para que a gente defenda essa ideia desses clubes que não estão na ponta, né? Como que eles estão inseridos na lógica de um bairro e como que eles estão organizando festividades. Isso é muito importante. E aqui eu fiz uma pequena tabela associando alguns bairros, né? Então, a Liberdade, né? Que é um dos bairros negros. E aí, clubes eu fui achando. Então, na Liberdade, eu achei o Clube Atlético Brasil. No Bexiga, eu achei o Caicai. Na Barra Funda, o São Geraldo. E na Penha, o Flor da Penha. E é interessante porque existe uma ligação muito grande entre os times, esses times e escolas de samba. Então, até mais pra frente eu trouxe um excerto do Oswaldinho da Cuíca, que é um grande baluarte do samba aqui na cidade, né, tá associado à escola Samba Vai Vai. Ele traz isso pra gente, né, como que existe essa ligação muito forte. E aí o que foi me dando esse despertar foi exatamente essa manchete, né, vasculhando ali na hemeroteca, eu vi isso daqui, eu fiquei maluco. Eu falei, pô, caramba, como assim? Olha só, então realmente existia uma organização entre eles. E aí, basicamente, isso foi o meu start para o mestrado, né? Que é entender essa Liga de Preto aqui na cidade de São Paulo. Então aqui a gente tem essa taça do Clarim da Alvorada, né? Então essa imprensa negra, né? Porque o Clarim é um jornal. Essa imprensa negra, ela está muito relacionada com esses times, até porque uma certa parte dessa imprensa, ela é muito associada à Frente Negra Brasileira. Então existia toda uma questão de associativismo negro muito forte, né? Então é realmente uma organização, né, que se deu ali em São Paulo na década de 20, de 30 e de 40, principalmente. E aqui a gente tem o São Geraldo como o campeão desse torneio, né, entre esses clubes, e o Flor da Penha foi o vice nesse ano aqui. Aí, defendendo essa ideia desse associativismo, né, exatamente desse... Alguém levantou a mão? Ô, Emerson, eu ia perguntar o seguinte: será que não é legal você dividir em duas partes? E aí a gente ficar. Porque senão tem muita coisa que eu acho que é legal a gente discutir com você. E aí a segunda parte, daqui umas 2 semanas, você volta e faz a parte final. O que você acha? Pode ser? Pode ser também, amigo. Eu já tô terminando já, te juro, tá acabando. Ah, tá terminando? Não, então beleza. Não, porque Tá eu acho que às vezes terminando, fica muita. Porque eu acho que tem muita coisa para discutir no seu trabalho, entendeu? Mas se você estiver terminando, Sim, beleza, sim. então. Então vai em frente. Não, tô terminando. Agora é só indo pro finalzinho já. Bom, falando desse associativismo que eu comentei agora há pouco, né? Então aqui tem um excerto do Correio Paulistano, onde eu consegui descobrir, dentro de um campeonato, alguns times que estavam jogando ali. Então tem São Geraldo, Frente Negrinho, Clube Atlético Brasil, Patriotas, Piracicabanos, enfim, tem vários clubes aqui. A ideia é mostrar também como os clubes estão atuando muito além das quatro linhas. Então, através de imprensa negra, através de fomentar recursos, através dos jogos para esses jornais, né? Então, é uma coisa muito importante, assim, da quadra como espaço de da quadra não, do clube, né? Como um espaço de sociabilidade, né? De festa, de solidariedade, de ajuda mesmo, né? Aqui foram alguns excertos que já fazem parte dessa pesquisa do mestrado também. Eu nem vou me ater muito ao primeiro excerto, mas os dois últimos, aqui os dois da direita, né, o grande festival esportivo da Mocidade Negra, mostrando como, novamente, né, a gente vê aqui o Vai Vai, né, que era o Caicai, como que essa coisa da escola de samba, né, tá muito associada também aos times de futebol, né, então esse campeonato que é construído no 13 de maio, né, nessas datas emblemáticas, então tem muita coisa interessante. Nesse primeiro excerto aqui é um jogo entre selecionado de pretos daqui de São Paulo contra os selecionados de pretos do Rio de Janeiro. Então, esse negócio parece ainda maior, né? Pode ser interestadual. Então, são descobertas aí que esse daqui eu tenho que maturar um pouquinho mais. Aí aqui a frase do seu Oswaldinho da Cuí. E aqui os times negros, né? Que eu fui descobrindo já. Então, assim, ou clubes que
de uma certa maneira, eles são relacionados ao futebol, né? Estão dentro dessa rede negra. Então, são todos esses times aqui. Então, assim, tem muito time. Esses mais destacados, eles fazem parte dos times que eu já consegui mais informações, né? Então, a gente tem o Piracicabanos, né? Que é um clube que eu achei muito interessante, que é dessa comunidade negra que vem de Piracicaba, né? Então, só jogava nesse clube dos Piracicabanos os negros que eram de Piracicaba. Né? Então, tem o Frente Negrino, que é o clube da Frente Negra Brasileira. Tem o 11 Galos Pretos, que foi um clube fortíssimo da Várzea nesse período. Inclusive, era muito... É um clube que ganhou muito destaque, né? Mas que acabou assim rapidamente também. E o surgimento e o sumidouro desses times me preocupa. Assim, a ideia é compreender esse processo. Aí é bem um processo inicial, né? Comecei o mestrado esse ano aqui, então algumas informações e vou mapeando outras aí durante esse percurso. Aí era mais isso, gente. Aí tem algumas referências, tem algum probleminha nas minhas referências que foi só da professora Odete para frente, mas qualquer coisa a gente vai trocando ideia, vai trocando as referências aí e bora debater aí. Eu acho que a parte mais gostosa é essa. Desculpa trazer tanta coisa, assim, porque... Não, cara, tá Nossa. ótimo. É que eu acho, cara, que tem muita coisa, e aí depois, enfim, a gente pode. Não, mas a ideia é que você continue no grupo, né? Você tem também esse interesse, não tem? De continuar, né? Pô, Porque, com certeza. então, porque na próxima vez, o menino que vai vir falar, ele vai falar sobre esse trabalho dele, entendeu? Provavelmente, cara, ele vai falar desse meu período, 20, 40, 20, 30, entendeu? Que o dele é mais os times de futebol, Massa. Palmeiras e Palestra Itália e Juventus. Aí vamos ver como é que faz interface, porque, bem, primeiro eu queria dizer o seguinte, cara, tá muito legal o seu trabalho, hein? Cara, tá muito, muito bom. E você fez interface com o seu TCC, não foi? Ou não? Fiz. Fez, né? Tá. Mas aí você está pensando no mestrado só seguir com a questão do futebol? Ou Só com não? questão do futebol. A minha ideia no mestrado é defender essa Liga de Preto na cidade de São Paulo, através desses clubes que eu estou mapeando aqui. Tá. Bem, você falou, eu vou falar depois, eu acho legal depois do Felipe, o Anderson, né? É que eu fiquei meio empolgado aqui. Você falou, cara, Agora vai. do seguinte, do jornal A Gaveta, né? Quando eu estava fazendo mestrado, eu ia lá na. Como é que chama aquele lugar, cara? Eu não sei se está lá ainda. Fica do lado do metrô Tietê. É do lado, cara. Chama O arquivo arquivo público. Você público? foi no arquivo. Eu Mas já não sei fui se no você arquivo pesquisou, público uma vez. né? Não entendi. Eu fui uma vez lá. Eu fui uma vez lá, Cara, Amir. lá é o seguinte: lá tem todos os jornais do estado de São Paulo, desde 1900 e bolinha. Acho que desde surgiu o primeiro jornal. Lá tem os arquivos de polícia. Tem umas caixas só de polícia. Você vai lá e fala pro cara: olha, eu quero pegar tudo que a polícia fez em 1905. Aí ele pega uma caixa, dá tudo pra você. Aí você pega as caixas, cara, são documentos, tipo assim, policial, cara. Eu peguei várias coisas lá, cara, tipo assim, por exemplo, briga, entendeu? Aí briga dentro de cortiço. Aí as pessoas iam lá na delegacia e aí a mulher falava, o homem falava. Aí vinha. Para você entender isso, cara, tipo assim, por que eles fazem futebol só para negro, sacou? Eu fui me perguntando, tipo assim, por quê? Né? É uma questão técnica, tipo assim, os negros jogam melhor que os brancos, então não vamos jogar com os brancos porque eles são muito perna de pau. Pode ser, entendeu? Mas eu não acho que seja só isso. Tipo assim, existe, obviamente, a questão do preconceito, né, cara? Sacou? Mas, por exemplo, os brancos jogam aonde? Em clubes de futebol já estruturados, né? Tipo o paulistano. Eles têm campos de futebol. O Palestra Itália vai ter, se eu não me engano, uma doação do Matarazzo, por isso que tem o Parque Antártica. A Javari fica do lado da família Crespi, é do lado do Crespi. Então, provavelmente, é um campo doado por ele. E as pessoas negras? Onde é que elas jogam, entendeu? No início. Cara, aí eu acho que a Odete, ela até fala nesse trabalho, não sei se é nesse trabalho ou no outro trabalho,
Porque esse daí é a livre de ofensa dela, se eu não me engano, esse de 2003. Não é? Isso mesmo. Mas você chegou a pegar o doutorado dela? Eu não cheguei a pegar o doutorado É dela, o amigo. doutorado. O doutorado dela, ela fala de existia uma polícia em São Paulo, que era a polícia de futebol de várzea, que era a polícia da Light. Sabia que a polícia a Light é uma polícia? Nossa, Os caras cara, iam jogar que lá na isso? várzea, a polícia ia lá e. Por que ela discute isso? Porque o doutorado dela, ela discute o quê, cara? Ela discute uma enchente que teve, acho que em 1920 alguma coisa, eu não vou lembrar agora. Em 27, que expulsou um monte de gente daquela região, da várzea, entendeu? E que ela mostra que foi tipo uma coisa projetada. Tipo assim, não fizeram. Não é que choveu muito só. Choveu muito, os caras abriram as comportas para expulsar mesmo. E aí eles, tipo, se apropriar. Entendeu? Tipo. Aí no doutorado dela, ela explica isso melhor, cara. É de 1920, alguma coisa. É uma chuva que teve lá. Então, ela mostra os jornais, tipo assim. Entendeu? Tipo. Tipo, ela mostra lá, sei lá, como é que se deu essa expulsão deles, sacou? E aí mostra os jornais, tipo, falando da chuva. E ela demonstra que não é uma chuva só. A Light ela tinha uma ideia. Qual que é a ideia? Expulsar os caras. Entendeu? De lá. Para quê? Para se apropriar do terreno. Então, tem uma relação do futebol, provavelmente do negro, tá usando a várzea, o pobre, eu preciso expulsar esse cara. E aí, para quê? Porque se ele ocupa a várzea, ele começa a fazer futebol na várzea, ele usa a várzea como futebol. E a várzea, eles começam a perceber que pode ter um uso, sacou? A várzea. Um uso. Mas aí você tem que olhar no trabalho dela, meu, puta que pariu, cara. Deve fazer 20 anos que eu li esse trabalho, então não vou lembrar com certeza, né? Bem, aí que eu queria dizer para você o seguinte. Lá no Arquivo do Estado tem o jornal, por exemplo, dois jornais que eu acho que é importante para você, cara, que é o Estado de São Paulo e o Diário Popular. O Diário Popular, cara, é de 1800 e bolinha, acho que é de 1880. E ele tem, você vai ter que olhar o jornal lá, ele vai te dar tipo uma fita, aí você enfia numa máquina, bem, era assim na minha época, né? Não sei como é que é hoje, pode ser que eles tenham digitalizado, enfim. Eu acho que o CEDEM também pode ter te ajudar, porque o CEDEM, eu lembro que há um tempo atrás eles davam em CD, cara. Davam no CD todos os jornais. Você vê na tua casa os jornais operários. Né? Eu acho que você pode gravar no pendrive hoje. Você vai lá e fala, eu quero todos os jornais operários de 1900 a 1940. Ele dá. Aí você leva na tua casa e fica vendo todos os jornais. Eu fazia isso. Eu tenho eles até hoje. Faz isso. Então, o que eu estou dizendo para você, cara? Tipo, se você pegar... Por que eu estou falando? O Estado de São Paulo, o Diário Popular, ele tem uma parte de esportes. Então, você vai lá, tipo, em 1892, tem lá a parte de esportes. Aí ele fala, hoje vai ter, sei lá, corrida de cavalo no hipódromo, entendeu? E vai surgir o futebol. Aí pode ser que tenha notícias sobre esses times, entendeu? Ou notícias sobre os conflitos na região de várzea, entendeu? Eu já não sei dizer. Você teria que olhar, cara, esse jornal. Sabe como é que eu fiz a minha pesquisa? Eu descobri coisa. Se eu te falar, você vai dar risada. Sabe como? Eu comecei a olhar, cara. Eu queria entender como é que a cidade compreendia o operário. Aí o que eu fiz? Eu comecei a olhar de bobeira, assim, cara. Aquela parte de carta do leitor. Sabe carta do leitor? Aí eu falei, eu quero ver que os caras mandam carta, né? Bicho. Eu descobri um monte de coisa lá. Sabe o quê? Tipo assim, as pessoas falando que reclamava dos bondes, que tinha muito operário. Elas mandavam carta pro jornal reclamando. Então, cara, às vezes no lugar menos prováveis você vai achar coisa, sacou? Então pega o Estado de São Paulo, o Diário Popular, cara, porque o Diário Popular é um jornal muito famoso. Até a década de 90 em São Paulo. Acho que década de 80. Ah, não vou lembrar. Que depois virou Diário de São Paulo. Mas o nome inicial dele é Diário Popular. Então, o Estado de São Paulo tem, o Diário Popular tem parte de esportes.
Pega lá, cara. É bem legal. Você vai gostar, que você gosta de trabalhar isso aí, você vai ver de boa, entendeu? Que eu via, mas não me interessava muito, mas ficava lá falando, né? Pá, isso é a primeira coisa. Segundo, cara, você já pegou os memorialistas? Cara, você tem que pegar a Eu mulher. peguei, né? Cleia Bove. Já pegou? Já li Ecleia, já peguei. Cara, porque você já pegou aquele. Como é que ele chama? Um cara que tem um livro que chama São Paulo nesse tempo, São Paulo no tempo antigo. É uma trilogia. É de 1900 e bolinha esse cara. Acho que como é que ele chama? Penteado, não sei o que penteado. Cara, ele vai discutindo em vários momentos jogos de futebol. Aí pode ser que tenha alguma coisa para você, entendeu? Enfim. Aí, só para fechar aqui, para deixar ele falar também, senão eu vou tomar muito tempo, né? Vou falar algumas coisas. Primeiro, o cara, você está com o cara certo, que é o Carlos José dos Santos, né? É o cara certo. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. E ele que me abriu os olhos. Quando eu li esse livro, eu falei, caraca, bicho. Ele me falou de outra São Paulo. Ele me abriu o olho. Eu falei, caralho, bicho. Que cara, bicho. Enfim. Na época que eu fiz mestrado, eu tive aula com uma professora que ela faleceu, chama Esmeralda. Ela dava aula na história. Mas não sobre futebol. E aí você falou do Escalato. O Escalato, ele é da região do Bexiga, né? O Escalato. Sim. Você sabe que no Bexiga tem um museu. Museu do Bexiga. Nesse museu, Sim. quem estava era um cara chamado Armandinho. Que eu não sei se ele está vivo ainda. O Armandinho. Essa professora falou que as pessoas iam visitar o Museu do Bexiga e falavam... E as pessoas negras? Ele falou, não tinha negro aqui no Bexiga. Nunca morou negro aqui. Imagina, o Museu do Bexiga. Então, tipo assim, existe toda uma lógica na região. Cara, uma coisa que eu não descobri até hoje, mas eu queria entender por que o bairro da Liberdade, o bairro do Bexiga, você tá entendendo? Esses dois, principalmente, receberam imigrantes. Cara, eu acho que não foi por acaso. Tem toda uma lógica de apagamento, cara. Tanto que esse cemitério que tem lá, lá na Liberdade, você tá ligado que ele foi soterrado, né? Você tá sabendo que o ano que vem vão fazer um memorial lá, você tá sabendo? Tô sabendo. Isso custa 10 milhões de reais, mano, esse memorial. Enfim, cara, então... E o José de Souza Martins, você tá falando negócio de fotos, né? Tem um texto que eu não achei mais, cara, que o José de Souza Martins fala o seguinte, porque o José de Souza Martins, o que ele fez? Ele fez um trabalho sobre São Caetano. E em São Caetano do Sul também tem esse debate. Quem fundou São Caetano? Dizem que foram os italianos. E ele mostrou por A mais B que foram os negros. Também existe isso, Você esse tem o nome desse apagamento. trabalho, Amir? Cara, o dele? Cara, procura lá, José de Souza Martins, São Caetano do Sul, você vai achar. Entendeu? Ele é muito bom, cara. Você tá entendendo ele? Né? Ele já tá velhinho, já, enfim, né? O trabalho mais conhecido dele é o Cativeiro da Terra, né? Que é um trabalho sob terra, entendeu? Bem, enfim. Vamos dar uma olhada. Ah, o que ele fala? Aí eu não lembro onde está esse trabalho, cara. Ele fala o seguinte: que teve um momento que, quando iam tirar fotos nas fábricas e onde tinha os negros, eles pediam para os negros sair e tiravam a foto. Por isso que na foto só tem branco. E se você pegar os filmes, por exemplo, sobre a greve 17, fotos da greve 17 tem um monte de gente negra. Então é outro apagamento. Tipo assim, não tira foto de operário, fala para os negros, sai fora. E aí tem aquela ideia, só tinha branco só tinha branco só tinha branco Na fábrica? Essa ideia que só tinha branco na fábrica, entendeu? Mas na verdade não é isso, cara. Não é que só tinha branco na fábrica. Na verdade, o que acontece? Eles pedem para os negros saírem das fotos, para justamente dar uma ideia de que na fábrica só consegue trabalhar branco, que o negro não é apto para trabalhar na fábrica, sacou? É todo um discurso, cara, que é construído. Por exemplo, quantas festas negras tem na cidade de São Paulo?
Quantas festas italianas tem na cidade de São Paulo? Cara, tá cheio de festa italiana. E festa negra. Por exemplo, você citou aqui o Caicai, que vai virar a escola de samba vai, não é? Vai virar a escola de samba. É do Caicai. O Caicai eu não sabia, é um time de futebol, tá vendo? Então aí eu fiquei pensando o seguinte, eu fiquei pensando o seguinte, até que ponto o futebol é resistência também, entendeu? Futebol é um tipo de resistência. Se ocupa o espaço, cara. O espaço da vaza, que é para uma coisa, eu vou lá e jogo bola. O espaço da rua, que é para passar carro, eu vou lá e jogo bola. Então tem que reprimir, entendeu? E quem faz esse jogo? Provavelmente é a população negra, que é a mais pobre e não tem onde jogar bola, cara. Quando eu estudei os operários, o que eu descobri, cara? Que lá no Parque Antártica, as pessoas iam visitar as famílias, iam visitar o Parque Antártica, sei lá, algumas famílias burguesas, né? Os operários, eles iam embora, eles ficavam com vergonha. Tipo, aquele espaço não era deles. Imagina a população negra, cara. Existe toda uma lógica espacial, eu acho, Everton, ligado ao futebol, cara. E por que a geografia não discute isso? Porque, cara, você já matou a charada. Os geógrafos são brancos, bicho. A maior parte do geógrafo é branco. É imigrante, cara. E aí vai falar do imigrante. É você que vai ter que fazer isso, cara. Por isso que eu fiquei feliz pra caramba quando você falou, tô fazendo mestrado. Você é o cara, bicho. Se não for você, não vai ser outro. Esse cara branco, ele não vai fazer isso, cara. Por quê? Ou ele não sabe, ou ele não quer saber. Então é você que tem que fazer. Sacou? Então, isso. Então, pensar, cara, o futebol como resistência. Você tá entendendo? Futebol como resistência. Tipo, então não é simplesmente o futebol na cidade, sacou? Você vai mapear o futebol. Na minha opinião, mas daí você vai ter que falar com a sua orientadora. Tipo, o futebol como resistência, cara. Tipo, eu vou jogar bola, mas não é eu vou jogar bola pra qualquer coisa. Eu vou jogar bola pra tomar conta da cidade, meu chapa. Tipo, você não tá deixando eu jogar bola, então eu vou jogar bola na rua, eu vou jogar bola num campinho, eu vou jogar bola na várzea, entendeu? Eu acho que tá aí, pode estar aí a sacada, entendeu? Pra você pensar. E essas ligas de futebol, por exemplo, o Juventus, ele é campeão paulista de 34, você tá sabendo? E ele foi campeão paulista com um time chamado Clube Atlético Fiorentina. Agora tem um detalhe. Sabe por que ele foi campeão? Porque ele foi campeão da Liga Amador. Aí eu lhe pergunto, se o Juventus participou da Liga Amadora, e esses outros times negros participaram da Liga Amadora? Ou existia uma Liga Amadora para branco e uma Liga Amadora para negro, entendeu? Aí é uma outra coisa, cara. Enfim, então são questões aí, cara, que eu coloquei aqui para você pensar. Mas como a gente vai estar falando mais, cara, entendeu? Ver o que, né? Ver o que você acha. Mas, cara, eu achei demais o seu trabalho, cara, aí pra gente discutir, entendeu? Enfim. Mas não é para você responder aqui, não é tipo uma tese, não é. É só para você levar eu tô isso. Só anotando, Tô só anotando aqui, Amir. Inclusive, essa coisa da Liga Amadora, isso tem muito a ver com a LAF, né? Que a gente tem duas ligas, né? Vai ter um rompimento do paulistano com os outros times, justamente porque nos outros times começam a entrar pessoas mais populares e o paulistano não queria. Então, eu acho que essa Liga Amadora tem muito a ver com a Juventus estar inserida, né, na LAF, né? Que é a Liga Amadora de Futebol. Que depois, quando unifica, mas ele não tá com aí unifica os títulos também. Ele não tá com o Juventus. Tá com outro nome. Não é. Sabe por quê? Em 34, a portuguesa eu sei porque a portuguesa é campeã em 35, 36. Ela é bicampeã da Liga Amadora. Porque ela joga com o paulistano, com esses times. E aí tem... Porque acho que são duas ligas. A APEA, Associação Paulista de Esportes Amadores,
e tem a LPF, se eu não me engano, que é a Liga Profissional de Futebol. Mas existe uma outra. E o Juventus foi Não campeão é a dessa LAF, outra. que é Eu a não sei Liga dizer se Amadora é de esse nome. Futebol? Eu acho que é a LAF, hein, Mas amigo? ele não foi Parece que a campeão LAF com é o Juventus. dessa época também, não tenho certeza, parece que é essa LAF. Eu acho que é a Então, LAF. porque ele não é campeão com o Juventus, ele é campeão com outro time. Chama Clube Atlético Fiorentina, uma coisa assim, cara. Que aí descobriram que esse Clube Atlético Fiorentina era o Juventus, entendeu? Por isso que ele ganhou esse título. Porque as outras ligas, a Liga PEA e a LPF, já é considerado campeão paulista. A porque ela é considerada campeã paulista por causa disso, entendeu? Ela faz parte. No mesmo ano que ela foi campeã, o Palestra ela foi campeão também. A Palestra foi campeã pela PEA, se eu não me Sim. engano, e o Palestra Itália pela LPF. Cara, uma coisa assim, entendeu? Tem que ver lá. Agora, tem uma outra liga, que o Juventus também foi campeão, entendeu? Que aí, Nossa, muito eu até legal vou isso. falar pro menino, daqui 2 semanas, vamos ver se a gente marca para daqui 2 semanas, para fechar esse ano. Ele tá trabalhando no Juventus. E eu comprei esse livro para ele do Juventus. Ele falou: eu não tô achando nada, Mir. Eu falei: não, vou comprar um livro para você sobre o Juventus. Aí tem um livro sobre o Juventus. Aí eu comprei para ele, dei de presente para ele. E vamos ver se nesse livro fala quando é que o Juventus foi campeão. Porque aí, cara, para a gente entender se tem duas ligas de futebol amador, uma para negros e outra para branco. Entendeu? Porque se tiver, bicho, olha a doideira que é. Então, Amir, nesse caso, essa liga que eu defendo é uma liga intra mesmo. É uma liga formada pela Só Frente de Negra. negros. Só de negros, só Ah, com times negros, entendeu? Acho que essa é a e ela tá. especificidade, sabe? Então, e aí é uma coisa, eles jogaram em 34. Quem jogou em 34? Essa liga existia em 34. Existe 34. Essa liga existe desde a década de 20. E por que ninguém é considerado campeão paulista nessa liga? É porque essa liga é uma liga suburbana, uma liga completamente relacionada à comunidade negra, assim, sabe? Ela não tem uma questão oficial, sabe? Então, cara, cara, você vai ter que dar uma olhada, meu. Porque, não, enfim, mas também não tenho certeza, né? Aí será que não tem aí onde você tá, no museu, cara? História dessas ligas Então, amadoras? tem aqui, a gente tem um acervo absurdo, tem outros pesquisadores que trabalham aqui também, que são feros pra caramba. E aí é isso, no fundo, essa liga, o que eu denomino de liga, né, esses campeonatos organizados pela Frente Negra, que formam que estão associados com esses clubes, ela age muito mesmo numa questão marginal mesmo, sabe? Uma questão de, olha, somos excluídos, estamos criando a nossa própria liga e jogando o nosso Ah, então futebol. eles. Ah, entendi. Eles fazem isso mesmo. Exatamente Ah, isso. tá, beleza. E eles jogavam aonde? Então, aí eu Eles tenho que tinham campo mapear de futebol. os campos. Tinham vários campos espalhados. Tinha campo no Cambuci, tinha um campo no Bexiga, tinha um campo na Penha e tinha campo na Barra Funda. Eu preciso saber aonde estavam esses campos, né? O que é muito Então, mas difícil esses de campos saber. eram campo mesmo, oficial. Isso, o campo oficial não é exatamente o campo que a gente está acostumado, né? O campo mais simples. Mas era um O, campo o mesmo. Tupé, na Barra Funda não é o Santa Marina, que existe até hoje? Que é Então, o uma Santa fábrica, né? Marina, ele É. era a fábrica e tinha o time. Um time que é um dos mais antigos dos times de Várzea, assim, um dos mais fortes, inclusive, né? O museu tem um bom trabalho com eles, inclusive, mas o San Marino está mais associado a um futebol voltado para a questão imigrantista italiana, da Várzea. É futebol de fábrica, Né? né? Isso, é um futebol de fábrica, ele tá assim, associado a um futebol de várzea na cidade, né? Disputa em um dos principais times, mas ele está muito associado à questão italiana mesmo. Você já pegou o trabalho de uma socióloga, acho que ela chama Cláudia Antunes, chama Futebol de Fábrica? Cara, Não. pega esse trabalho, bicho. Se eu não me engano, tem lá na Fefeleche. Eu acho que ela chama Cláudia Antunes, mas eu não lembro se é Cláudia Antunes. Mas coloca lá no sistema lá, Futebol de Fábrica. Cara, é muito legal o trabalho dela. Ela só fala do time de fábrica. Legal. Que aí eu não sei se tinha, Ou, tipo. Não, pode falar. não, então,
um dos campos que o São Geraldo jogava, por exemplo, ele ficava aqui na Rua Tupi, onde é perto da Marechal Deodoro. Só que assim, a referência disso hoje em dia é completamente absurda, né? Não vou encontrar nada, né? Mas um dos lugares era lá, um dos campos, né? É muito louco. Eu tô conseguindo mapear alguns campos, assim, mas é um negócio muito difícil. Bom, achar os campos é uma tarefa muito difícil Não, mesmo. sim, Tem difícil. um, Porque tem um outro esses campo campos não são que fechados, ficava. né? Não são, não são fechados. Outras pessoas jogavam nesses campos, né? Então é realmente bem difícil. Então, é uma coisa para você pensar aí, né? Mas eu acho que você não vai conseguir responder tudo, né, no seu trabalho, entendeu? Mas com certeza ele já vai abrir porta para você continuar depois, fazer um doutorado, mas você é o cara, bicho. Se não for você, não vai ser outro. Vai por mim. Mas eu acho que você vai abrir porta, sacou? Você vai colocar um negócio ali que as pessoas. A geografia é muito, cara, ela é muito eurocêntrica, né? Eu tava até pensando esses dias, cara. Eu vou começar a falar a partir do ano que vem, em História e Pensamento Geográfico, sobre o geógrafo africano. Ninguém fala do geógrafo Olha africano. que Tem um legal. geógrafo que ganhou, cara, um prêmio. Ganhou um prêmio do Milton Santos. A geografia é eurocêntrica, cara. Você fala de quem? Humboldt, Hickley, Kropotkin, do Hatzel. Você fala dos europeus, cara. E os outros? Então o futebol também, cara, ele tem, sabe, ele fez a cidade. Por isso que eu tô falando, essa relação do futebol com a cidade é um bagulho muito louco, cara. E você tá com uma coisa muito específica, que é o futebol negro, entendeu? E eu acho que, por isso que eu tô falando, existe tipo uma, eu não sei, eu acho, né, mas é uma questão da sua pesquisa ver, né? Eu acho que existe uma resistência, cara, sacou? Tipo, não é simplesmente jogar bola, porque o futebol é reprimido. No livro do Odete você vai ver isso aí, lá no doutorado dela. Reprimiu o futebol. Porque o futebol tem que ser um negócio fechado. Como é hoje, cara. Sacou? Sim, Cada vez mais sim, elitizado. total. Total. Por isso que eu gosto de ir na Javari. É, porque eles tentam de tudo, né? Não fazer isso. Mas o que acontece com o Juventus? Ele fica, vai ficar na 2. A portuguesa já está entrando nessa coisa da modernização. Ela Sim, vai virar SAF, sacou? Tem como, cara. Ou você faz isso, porque o futebol fica cada vez mais. Agora, que maluco, né? O futebol começou elitista, aí ele ficou popular e agora ele está se elitizando de novo. Esse movimento é também é muito louco. impressionante isso. Mas aí é que a gente também entra em outro debate, né? De qual futebol a gente tá falando, né? Existem muitos futebols, né? Existe esse futebol Isso, então, isso é master, legal né? também, cara. E existe Pensar. e existe o futebol que está acontecendo ali na contramão disso. Então, por exemplo, o trabalho que o Cris fez Isso. parte de mapeamento varziano feminino, puta, muito foda, cara. Um negócio muito brabo que tá espalhado pela cidade. Tem até comunidades indígenas com time de futebol de mulher. Negócio assim incrível, aqui na zona sul da cidade. Então, assim, existem outras ligas, existem outros futebols, existem outras pessoas se organizando e pensando no futebol, né? Nas periferias, nossa, é uma coisa impressionante, assim, cara. Tem muito a ver com esse debate sobre a cidade, né? O direito à cidade hoje em dia. Sim, cara, Eu gosto muito, exatamente. muito brabo, muito brabo. Eu acho que você tem que fazer essa relação, cara. Você tá entendendo? Porque aí fica uma coisa de geografia, assim, mas fica muito louco, cara. Tipo, você coloca uma. Que ninguém discute na geografia isso, né? Futebol. Um tema que ninguém discute na Pouquíssimas geografia. pessoas, Amir. Nossa. Eu gosto de discutir anarquismo na geografia, cara. As pessoas não têm ideia nenhuma que existiam anarquistas na geografia. Se você perguntar Sim, na é. USP Até mesmo, eu hoje, falo galera. os caras não sabem até hoje. Eles estão sabendo um pouquinho mais agora por causa da Valéria, Amir, que traz seus Ah, textos. mas ela trabalha os jogos, né? É. Ela gosta do Kropotkin, né? Cara, seu trabalho tá fantástico, bicho. Parabéns. Ah, obrigado, Amir. Você é parte disso daí, viu? Que é isso, cara. Só coloquei você lá no esquema, aí depois você se ligou como é que funcionava. Mas agora deixa os dois perguntar aí que você não é foda, cara. Pode falar vocês dois agora aí, que
Vocês não vão falar nada? Não, o Tio Peck tava falando aí sobre os times, né? E aí, um dos times que eu tenho um certo carinho, até comentei de Santa Marina aí, é que no Santa Marina hoje joga o União Lapa. O Tio Peck sabe que eu também era bairrista, né? Na época que a gente se conheceu, o garotão era de Itaquera. Você tá na Vila Carrão hoje ou já mudou? Mano, eu tô em Itaquera de novo, voltei pra lá, mas eu vou mudar Então, pra Penha em breve, mano. olha lá. Ah, você tava na Penha, né? Não era no Carrão. E aqui eu encontrei, vim, cara, no meio dessa conversa, vim dar uma pesquisada aqui sobre o União Lapa. O União Lapa, ele foi refundado, entre aspas, né, agora, mas foge totalmente da temática que nós temos. Pô, o Amir aí jogou uma bomba no seu colo, falou que você vai ser o cara que vai dar o pontapé inicial dessas pesquisas. E sobre referências, relatos, cara, da minha parte, eu me enquadro naquela parte do o branco não tem essa capacidade de estudar tão a fundo essa questão. Mas o que me deixou muito entretido foi o início da conversa, cara, que você pega aí bairros como Barra Funda e principalmente a Vila Ida. Cara, Vila Ida hoje ela é nada mais nada menos que o Alto de Pinheiros. É onde você tem hoje um dos metros quadrados mais caros, próximos ali ao City Boa Sava, da cidade de São Paulo. E isso me deixou um pouco chocado, cara, porque é uma das regiões que eu frequentava, né? Que eu sou morador hoje de Itu, né? Mas na época eu morava ali na Lapa, eu tinha alguns colegas de escola que frequentavam essa região e eu era um assíduo frequentador do Pelezão, que é um clube escola aí, público, onde as pessoas da Vila Ida vão bater uma bola lá. E isso me trouxe na mente o União Lapa, o time também que eu formei, que é outro, que é o Barcelapa, mas pouca, não tem nada de, como posso dizer, raízes com o bairro. E eu queria saber se se tinha alguma referência aí sobre o União Lapa, que foi o primeiro time a vencer o Corinthians. Na verdade, foi o primeiro jogo do Corinthians que já começou aí perdendo a sua história. Ô, mano, é muito louco isso daí que você falou do União Lapa, porque não sei se você já viu, mano. Tem um livro do Mário de Andrade, é um livro de crônicas, mano, é o Conto de Belas Artes. E aí ele fala de alguns lugares, alguns bairros populares da cidade, né, que são de imigrante e tal. E ele fala da Lapa, mano. E aí ele fala exatamente desse circuito do futebol na Lapa, tipo, do futebol de várzea, né, quanto era um negócio muito forte, assim. E você falou do União Lapa agora, mano, eu lembrei disso. Eu não tenho grandes informações sobre esse clube, não, ô Barriga. Eu sei que ele é criado justamente nesse circuito da várzea ali, principalmente desse pedaço da Zona Oeste, né? Que é justamente um pedaço onde a gente tem muito clube de várzea fundado nesse período. Então, quando você pega jornal, tipo Gazeta Esportiva, você acha muita informação, mano. Muita informação sobre esses clubes dali. Tipo, até inclusive se você tem algum interesse, o caminho a se fazer é esse aí, mano. Mas é um clube que tem grande repercussão e não só ele, tem o Lapianinho, mano. Tem um clube chamado Lapianinho também, que é um clube de várzea ali foi um clube de várzea da Lapa, não sei se ele existe ainda, mas também é um clube que vale a pena dar uma pesquisada, porque consegue ganhar um destaque grande, principalmente na década de 60. Então É, são vários clubes, mano. pô, e é bacana essa troca, cara, essa conversa. Você postou recentemente, né, do Serva, até comentei com você. O Serva até hoje ele existe, né, que é da comunidade húngara. A Lapa é um bairro extremamente miscigenado nessa questão de imigrante, né? Você tem lá os húngaros, os italianos, os árabes, né, em geral, né? Sempre ruim generalizar, mas principalmente os libaneses ali na região que fazendo crescer o bairro. E, cara,
É que agora o pessoal refundou, mas nada de história. E o União Lapa, ele foi campeão da segunda divisão em 1926, cara. Tava pesquisando aqui, da Liga Amadora de futebol, né? Tava fazendo essa pesquisa, então, pra gente saber que o negócio não era tão pequeno, né? Existiam duas divisões, claro, não nos moldes que nós temos hoje, mas para a gente ter uma compreensão que a organização, a hierarquia dos times também era algo já existente. Bom, o que eu tinha para falar, cara, era mais uma consulta. Peck, obrigado aí, cara. É sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho de tempo com esse teu conhecimento imenso. Ô, mano, que isso, tamo junto. Eu vou te falar, tem um livro muito bom, ô Barriga, que é Esquecidos do Futebol, mano, que ele é feito pela Federação Paulista de Futebol, e eles conseguem trazer vários desses times e quando eles foram campeões. A gente tem ele aqui no museu, não sei se ele tem virtual, mas é um livro muito, muito foda, mano. Tem muita referência ali, cara. Muita referência desses times, velho. Vale muito a Eles pena. lançaram E ano com relação à Vila passado. Ida, foi ano passado, o Amir, eu não lembro. Acho que foi ano passado. Ou ano É que tem retrasado. Eles alguns. lançaram um de Né, novo. de novo, isso. Tem alguns volumes De dele. Vale muito 1902 a até pena. agora. É muito bom. Muito bom. E aí você falou da Vila Ida, mano, é muito louco, porque eu, quando comecei a ver quando eu vi esse relato do geral do filme, eu fiquei pensando, cara, na Vila Ida, mano, putz, não conseguia muita relação. E aí, recentemente eu ouvi o podcast do Moisés da Rocha, né, o Samba Pé de Passagem, com a avó Suzana. E a avó Suzana morou ali, acho que ela mora ainda ali, né, pelo que eu entendi, ela mora ainda naquele pedacinho da Vila Ida, mano. Tipo, ela teve essa passagem pela Barra Funda e depois foi pra lá. Então, assim, e ela veio de Capivari. Ela fez todo esse trajeto que eu tinha contado no TGI, né? Saiu dali de Capivari, veio para Barra Funda e depois a família mudou ali para Vila Ida. Que não, é muito louco, cara. Muito louco. O Everton, eu tenho duas perguntas para fazer para você. Uma, a primeira é assim, né? Quando a gente vai falar do negro no futebol, como você apresentou na sua pesquisa, né? Quando a gente vai falar sobre o negro no futebol, é bom citar a imprensa negra, né? Que graças a ela, assim, a história do negro no futebol não foi esquecida por completo, porque se dependesse da elite já era, né? E tem um personagem importante que, inclusive, você me apresentou, o Salatiel de Campos, que foi um jornalista negro, que eu li pouco sobre ele, então eu gostaria de saber, assim, quem foi Salatiel de Campos, segundo o seu ponto de vista, né? E o Salatiel de Campos, ele foi um dos personagens chaves ali para que a história do negro no futebol não morresse. Ele foi um dos incentivadores, né? E ao mesmo tempo, ele fez parte também da Frente Negra Brasileira, né? Só que ao mesmo tempo também ele participava de movimentos monarquistas, que aproximou ali do movimento fascista acho que da década de 40, se não me engano. Eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre Salatiel de Campos. A segunda questão é, quando você estava pesquisando sobre os clubes negros de futebol, você acabou achando algum clube do interior de São Paulo, por exemplo, na região de Bauru, Marília, ou estão praticamente concentrados ali na região de São Paulo, né, na região metropolitana, ali na Grande São Paulo? Faço essa pergunta porque no mês de setembro eu apresentei uma pesquisa, que inclusive eu apresentei para o pessoal na última reunião do Negro no Futebol Brasileiro e da Imprensa Negra, e um dos avaliadores era o Flávio de Campos, o avaliador, na verdade, né? Era só um avaliador, era o Flávio de Campos. E eu falei para ele que queria continuar seguindo nisso, só que, como eu gosto muito de trabalhar com elaboração de mapas, enfim, ele acabou sugerindo uma pesquisa sobre a presença de clubes negros
no, ali na faixa dos anos 20, 30, 40, aqui na região de Ourinhos mesmo, Bauru e Marília. Aí gostaria de saber se você tem conhecimento quando você pesquisou sobre, se você acabou achando algum clube. Mano, falando Aí da primeira pergunta era sobre o Salatiel, né? Isso. Na real, eu não sou a pessoa que mais conhece sobre ele, né? Quem fez um trabalho muito bom sobre ele é o Bruno Gelken, que é inclusive do Ludens também. Fez um trabalho muito bom sobre o Salatiel, assim, vários aspectos da vida dele. Tem esses aspectos controversos sobre ele, né? Faz parte também. E o que eu sei dele é que ele foi importante no sentido de articulação dessa comunidade negra naquele período, né? Então, por exemplo, ele tem essa ideia de criar festivais, né, de fomentar jogos e ainda mais, além de fazer toda essa questão, pensar em uma articulação política e econômica, né, para garantir alguns direitos para essa comunidade. Então, uma das coisas que eu fiquei muito assim quando eu vi estava lendo sobre ele, é que ele tinha a ideia de, lógico, a muitas mãos, né, de criar um hospital para o homem negro em São Paulo, mano, através de arrecadações. Então, é um negócio muito louco, cara. Pensar isso é uma coisa incrível. E é isso, tem essa coisa, né, dele também ser envolvido com o pedestrianismo, né, que era um esporte muito comum no período, um grande incentivador. Ele também queria, se eu não estou enganado, eu acho que isso aí tem que ler direitinho no Bruno, mas se eu não estou enganado, ele também pensava muito essa questão do esporte, tipo natação, né, esses esportes que não eram muito comuns para a comunidade negra. Então é pensar como essas mentes, né, essas personalidades vão tendo ideias que às vezes pega. E, mano, essa coisa da contradição, eu acho que é bizarro porque a gente tem uma comunidade negra muito diversa nesse período. A gente tem essa coisa de tentar homogeneizar e, mano, existe uma diversidade lascada. Existe a galera que é preta, que tá muito ali numa questão de sobrevivência mesmo, né? Só que existe uma galera preta aqui em São Paulo que já é letrada, né? Que isso vai acontecer muito por conta da Frente Negra Brasileira, no processo de letramento dessa população, que alcança meios assim de estudos e se tornam pessoas que têm condições financeiras muito boas, que inclusive ajuda muita gente a descobrir no TGI que a Frente Negra conseguiu terrenos ali no Parque Peruche para essa comunidade que estava sendo expulsa daqui da Barra Funda, do centro. Então, assim, existe uma diversidade de pessoas pretas e de suas condições sociais e econômicas. E aí essa questão da Frente Negra brasileira é muito polêmica porque eles vão se associando a uma questão muito conservadora, né? E é um negócio que é muito estranho pra gente hoje, mas quando a gente olha no o período, principalmente pensando em fascismo, cara, é um negócio muito. Acho que o Amir pode até falar mais melhor do que eu. Era um negócio, uma ideia muito popularizada aqui em São Paulo na década de 20, 30, sabe? Tipo, muito comum, mano. Você vê times de futebol levantando bandeira. É um negócio muito comum, cara. É bizarro isso. Acho que o Amir pode falar bem sobre isso. Cara, o fascismo tem um componente, vamos dizer assim, ele é sedutor, né, cara? Até hoje, né? Tipo, com o Bolsonaro, ele é um neofascista e tem negros com ele, né? Você tá entendendo? Ele tem um componente sedutor, né, cara? Tipo, essa coisa de que ele é da família, que ele é, tipo, nacionalista, você tá entendendo? E agora, os times de futebol que eu saiba aqui, né, em São Paulo, assim, os conhecidos, né? Não sei dos times amadores. Eles tinham, por exemplo, o Juventus, Crespi, é conde por causa do Mussolini. O Mussolini que dá o título de conde para ele, né? O Matarazzo é conde, que o Mussolini também dá. Ou seja, um tá no Palestra Itália, outro tá no Juventus, entendeu? Isso para falar dos times italianos onde veio o fascismo, né? Então, imagina, sei lá. Cara, é muito complexo. Tipo assim,
Se você for fazer uma pesquisa, o negro no fascismo brasileiro, cara, dá pra fazer uma pesquisa. Você vai se surpreender, porque vai ter também, entendeu? É um bagulho muito louco, né? Mas tem, cara. Entendeu? Porra. Então, tipo, tem que entender essas nuances, né, cara? Tipo, é difícil mesmo. Difícil. Nossa, é muito louco. A gente estava vendo esses dias aqui no processo de renovação da exposição, a gente está olhando alguns materiais muito interessantes, assim, que é de uma galera bem da elite, assim, né, cultural do Brasil, em uns materiais ricos, assim. Um vídeo de acho que eram crianças, em um evento que eu acho que era justamente lá na Moca, em que o Crespi tá ali financiando, e no qual você tem uma saudação escancarada assim ao Mussolini, entendeu? Nossa, Então é isso que é esse o contexto, cara. não, ele dava dinheiro, cara, Bizarro. com o Mussolini. Ele dava dinheiro. Quando o Matarazzo morreu, tem um livro chamado Conto de Matarazzo, tem lá na USP. Quando o Matarazzo morreu, fizeram uma saudação fascista. É uma coisa para ver. Então, tipo assim, por exemplo, quando ele morreu, tinha bandeiras lá. Será que não tinha bandeira do Palestra Itália? Eu não sei, entendeu? Teria que olhar e ver. Tipo assim, bandeira fascista eu sei que tinha. Mas ele era tão importante que o cara fala lá no livro que uma pessoa que uma das alças foi segurada pelo governador e outra pelo prefeito. Foi feriado na cidade de São Paulo, quando ele foi enterrado, o Matarazzo. Caramba, Doideira. velho. Então, tipo assim, você vê a força que ele tinha. Então, tipo assim, agora imagina, ele tinha força, ele tinha dinheiro, então ele investiu no Palestra Itália, mas eu não sei só no Palestra, né? Não sei se no Juventus também. Enfim. O que eu fiquei surpreso é essa relação do Crespi com o Palestra, entendeu? Eu achava que o Crespi estava no Juventus. Só, né? Só no Juventus. Mas pelo que eu estou entendendo, inclusive esse menino, acho que fala que tinha um anarquista que fundou o Palmeiras, né? Um anarquista que fundou o Palestra Itália. Ele fala Sim, isso. é o Micael Zaramella. Então, isso é muito louco também, né? Legal. Aí eu fui atrás desse cara. Sabe quantos tempo ele ficou presidente da palestra? 8 meses. Nossa. Por quê? Porque, cara, aí a elite tomou conta. E aí esse cara era mais pobre, não tinha dinheiro, entendeu? Então tem tudo isso, né, cara, para entender. Esse menino, cara, ele tá fazendo trabalho sobre o Palestra Itália e o Juventus, mas eu não sabia ter essa ligação. Aí depois que ele me falou, entendeu? Eu acho que vai ser legal para você ouvir, cara, porque, cara, tem coisa. Tipo, a gente saber, por exemplo, esses jogadores, como é que funciona isso, né, cara? Tipo assim, será que ele sai de um time e vão pro outro? Como é que ele sai do amadorismo e entra no time, entendeu? Não tem a mínima ideia, né? Se acontece isso também, né? Não sei. Tipo, o cara tá lá no time São Geraldo, depois de um tempo ele entrou no Palestra Itália ou no Juventus, entendeu? Mapear esses caras, né? Pô, esses caras vieram de algum lugar, né? Como é que surgiu o time do Palestra Itália e do Juventus? Cara, não caiu do céu. Você entendeu? Alguém jogava, eles jogavam bola. Aonde? Cara, o negro provavelmente jogava bola nesses campos. Provavelmente, né? Sim, Mas é uma coisa sim. até que a gente tava falando outra vez, viu, Weber? A gente pegou uma foto da seleção brasileira e a gente viu negros lá. Na primeira seleção, de 1914, já tinha jogadores negros. Mas eles Uhum. jogavam onde? Paulistano? Bom, Então, você não proibia ter negros, né? quem joga lá é o Friedenreich. Friedenreich, né? Mas ele tem todo um negócio para poder jogar, né? Tipo, ele usava o Sim, cabelo, usava. isso. Então Mas ele tinha pai tem essa branco, coisa. né? Isso, o pai dele era branco, descendente de. Não lembro se era Alemão. alemão ou se era Era escocês. alemão, alemão. Alemão, por isso que o nome, Friedenreich. E ele é bibliotecário, sabia? Ele trabalha de Caramba! bibliotecário. Eu descobri isso porque eu tinha o pai de uma tia minha, ele faleceu já. O homem, cara, ele conhecia tudo sobre futebol. Tudo. Ele morreu faz uns 25 anos. Ele morreu com 90 e poucos anos. Ele conhecia tudo. Eu ia lá, eu gravei uma fita com um amigo meu. Meu irmão perdeu a fita, cara. Perdeu.
Cara, ele chegava e falava assim: eu fui no jogo Palestra Itália 2, Corinthians 0. Jogou Palestra Itália. Papapá, papapá, papapá. Ele dava todo o time. Corinthians. Papapá, parará. Aí ele fala: como é que foi o gol? O cara pegou a bola, fez isso, passou por um salto. Aquela pessoa pegou a bola, chutou, pum, de cabeça, fez o gol. Eu ficava assim, cara. Eu achava que ele tava falando com a minha cara. Ele falava com detalhes, cara. Com detalhes. Ele falava dos times. E aí ele comentou que ele conheceu o Alfredo Arracho. Caramba, velho. Conheceu. Que tinha o apelido de El Tigre, você sabia? Sim, ele Tigre. Um jogo do Brasil se foi contra o Uruguai. Contra o Uruguai, ele tem passagem pelo futebol sul-americano. Ele se destaca Ele bastante. saiu, ele chegou a jogar em outros lugares. Jogou fora. Fez algumas partidas Então. fora. É. Então, tá vendo? Diz que ele era fantástico, assim, né? Jogando bola, né? Enfim, mas devem ter outros negros, né? Que a seleção Então, tinha, entendeu? Isso é muito louco, No porque Rio, na Bangu. realidade. Exatamente, Bangu, Rio de Janeiro. É muito louco isso, O sabe? Bangu Porque tem o Francisco Carregal, né? Quem? sim, É nossa. Francisco Verdade. Carregal o nome do jogador do Bangu. Não chama? Francisco Carregal. E é um jogador negro? Isso. Ele foi o jogador negro de Bangu. Você sabia que essa coisa de falar como é que fala? De pó de arroz é um jogo Fluminense e América do Rio. O América do Rio também tinha negros. Ou seja, então, cara, para mapear. Cara, é um trabalho. Agora, eu acho que para discutir isso em São Paulo, cara, é muito louco. Hein? É muito louco. Eu acho que o trabalho do Marcos, eu vou ver se ele apresenta daqui. Vamos ver se a gente marca para daqui 2 semanas, para você, tá bom? Daqui 2 semanas? Tá bom, tranquilo. Mas daí pode, se você achar melhor, para você, Felipe Anderson, na sexta-feira pode ser. Deixa eu ver, sexta-feira seria. Sexta que vem? Não. Seria dia Não, 9, né, se amigo? for no Daqui dia a 2 16, semanas? dia 16 de dezembro. Por dia 16, acho que por mim tá tranquilo. Tranquilo. Aparentemente eu vou estar tranquilo também, já vou ter fechado nota, estarei relativamente bem já. A gente podia marcar para o dia 16. Aí a gente fechava e eu vou ver se o Marcos consegue falar. Eu vou ver com o Marcos direitinho, mas a gente vai marcar, entendeu? Porque ele vai falar de São Paulo e do Palestra e do Juventus. Nesse período. E aí, tipo assim, para ver essas interfaces, entendeu? Com o seu trabalho. Nossa, muito legal. E eu vou colocar Muito essa sua legal. apresentação, a gente fecha e eu coloco no grupo para eles verem. Porque aí quando eles vierem, eles já viram e vão debater com você. Beleza. Acho massa. Beleza? Cara, é que já é Cris. 9h10, você tá aí, daqui a pouco você vai embora, né? Se você estivesse na sua casa, ficava mais fácil. Mas, cara, foi Pô, de um boa, grande de prazer te boa. encontrar, cara. Não, mas fica tranquilo aí. Ô, Cara, foi um puta prazer te encontrar. Eu sabia que você estava com um trabalho perfeito aí pra gente discutir. Seja bem-vindo ao grupo. Cara, aí, tô muito Tá feliz. contratado. Obrigado, gente. Tem mais pessoas lá da geografia que tem interesse em participar, viu? A gente tava pensando em criar um grupo lá, de repente. Então, o problema que eu acho aqui, cara, é se ficar muita gente, entendeu? Se ficar 50 pessoas aqui, cara, aí a gente vai conseguir fazer um grupo, né? Eu não sei se era melhor a gente fortalecer esse grupo e depois a gente vai, aos poucos, crescendo ele. Beleza, então? Fechou. Aí eu vou, Beleza. Ô, Amir, rapidão. Fechar aqui, cara. Pode falar. Eu vou fechar aqui, só um minutinho. Eu fecho aqui. Beleza. Ô, Cris, você perguntou Não, pode futebol falar. no interior, rapidão, pra você não Aliás, sem tem mais uma resposta. pergunta, né? Peraí. Mano, então, eu só consegui mapear, assim, essas vivências até ali, região de Capivari, Tietê, Piracicaba, entendeu? Foi onde eu cheguei, mano. Talvez, eu acho que tenha coisas aí mais pro interior, mano. O Moisés da Rocha pode ser um caminho bom pra você, porque ele é de Ourinhos, cara. E ele é vivo, ele é super lúcido, tem vários contatos. De repente, manda um e-mail pra ele, sabe? Vale muito a pena, mano. Ele Qual o pode te dar nome dele? boas referências.
Moisés da Rocha. Ele grava Moisés um da programa que Rocha, é o Samba beleza. Sete. Tudo bem, vou mandar uma mensagem para ele. Senhores, terei que me ausentar agora. Forte Nós abraço vamos para fechando já. vocês. Maravilha. Vou fechar aqui a gravação. Bom,